Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais fortes e, teologicamente falando, mais densas de toda a Bíblia, a história do dilúvio e da aliança de Deus com Noé, que está lá em Gênesis capítulo 6 a 10. E olha, é muito importante que a gente entenda desde o começo. Isso aqui passa longe de ser só uma historinha infantil, sabe, de um barco gigante com um monte de bichinhos. Na verdade, o que temos aqui é uma declaração teológica muito profunda e complexa sobre quem Deus é. Fala sobre a sua santidade, a sua justiça, a gravidade do pecado humano, a soberania do seu juízo e talvez o ponto mais luminoso de todos, a perseverança da sua graça, da sua misericórdia que redime. O nosso objetivo aqui, nesta análise, é ir além do que está na superfície do texto. A gente vai investigar as palavras, a estrutura da história e todo o contexto para entender como esses capítulos formam a base para muitos temas que vão aparecer na Bíblia inteira até chegarem ao seu ponto máximo em Jesus Cristo. Então, vamos juntos mergulhar nesse estudo. Para guiar a nossa conversa de um jeito bem organizado, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada na corrupção que tomou conta do mundo antes do dilúvio, o que levou ao juízo de Deus e como, no meio de tudo isso, a graça encontrou um homem. Depois, nosso foco vai ser Noé e a missão de construir a arca, que é um baita símbolo da salvação que Deus providenciou. Na terceira parte, a gente entra no dilúvio em si, entendendo como ele foi, ao mesmo tempo, um ato de juízo e de redenção. Em seguida, vamos analisar a aliança com Noé, uma promessa que marcou um novo começo para tudo. Na quinta parte, a gente vai ver as regras e responsabilidades que Deus estabeleceu para o mundo pós-dilúvio e, para fechar, vamos falar sobre o legado dos filhos de Noé e a famosa Tabela das Nações, que prepara o terreno para a história da redenção que vai continuar até Abraão e, claro, até o Messias. Então vamos lá, começando a nossa primeira sessão, corrupção, graça e juízo divino. O que a gente precisa fazer aqui é entender o cenário, o contexto que fez o dilúvio ser não um ato arbitrário de Deus, mas uma resposta necessária de um Deus que é santo. O capítulo 6 de Gênesis pinta um quadro sombrio, da condição da humanidade, que tinha se afastado de propósito do seu Criador e estava corrompendo a criação que era tão boa. Esse versículo é o que a gente pode chamar de diagnóstico divino, e ele é, sinceramente, assustador. O texto não fala de uns errinhos aqui e ali, de falhas morais de vez em quando. A descrição é absoluta, é total. A maldade não era só um ato, ela tinha se multiplicado, ou seja, estava crescendo e se infiltrando em toda a cultura. E a raiz dessa maldade era interna, vinha de dentro do ser humano. Todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. A palavra para desígnio no hebraico se refere a tudo que a mente forma, pensamentos, intenções, planos. Isso aponta para o que a teologia chama de depravação total. Não quer dizer que todo mundo era o pior possível o tempo todo, mas que o pecado tinha contaminado cada parte da natureza humana. O intelecto, a vontade, as emoções. E aí o texto ainda menciona aquela união misteriosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Existe um debate sobre quem eram esses grupos, se anjos caídos ou se a linhagem de Sete se misturando com a de Caim, mas o resultado é claro, uma escalada de rebelião que levou a uma sociedade onde a violência virou a regra, a ponto do versículo 11 dizer que a terra estava corrompida e cheia de violência. Diante de um cenário desses, a reação de Deus é uma das coisas mais reveladoras sobre o seu caráter em todo o Antigo Testamento. A resposta a essa corrupção toda não é uma raiva fria, distante. O texto usa uma linguagem muito pessoal, que os teólogos chamam de antropomórfica. Ou seja, atribui sentimentos humanos a Deus, não para diminuir ele, mas para nos ajudar a ter uma pequena ideia da perspectiva divina. Gênesis 6,6 diz assim: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Isso revela um Deus que não é indiferente, mas um Criador que tem um relacionamento com a sua criação e que, num sentido teológico muito profundo, fica com o coração partido pela rebelião daqueles que ele criou e ama. O juízo que vem depois, portanto, não nasce de um capricho, mas de uma tristeza santa. É a dor de um Deus santo que vê sua criação, feita à sua imagem, ser desfigurada pelo pecado a ponto de ficar irreconhecível. É fundamental entender isso. O dilúvio é como uma descriação, uma purificação radical da terra, motivada por essa dor divina e pela necessidade de seguir com o seu plano de redenção para a humanidade. No meio de toda essa escuridão e de um juízo que estava prestes a acontecer, o texto nos mostra um facho de luz, uma virada na história. Gênesis 6,8 é com certeza um dos versículos-chave de toda a Bíblia. Ele diz:
Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A palavra hebraica para favor aqui é shen, que é o termo base no Antigo Testamento porque a gente chama de graça. E graça, por definição, é um favor que a gente não merece, uma bondade que é dada não pelo mérito de quem recebe, mas só pela bondade de quem dá. A ordem das palavras no texto original deixa isso bem claro. Não é que Noé era justo e por isso Deus gostou dele. É o contrário. No meio de uma humanidade que só merecia a condenação, Deus, por sua vontade soberana, decidiu estender sua graça a um homem, Noé. A justiça, a integridade e o andar com o Deus de Noé, que a gente vai ver daqui a pouco, não são a causa da graça, mas sim a consequência, a prova de que a graça de Deus estava agindo na vida dele. No mundo onde todos mereciam juízo, Deus escolhe e preserva um remanescente. É aqui que a história vira. A graça sempre vem antes da obediência. Resumindo essa primeira parte, o mundo antigo estava num estado de corrupção total, o que provocou a tristeza de Deus e a necessidade de um juízo. Mas no meio disso, a graça soberana de Deus se manifesta e escolhe Noé, preparando o caminho para a continuidade do plano de salvação. Bom, essa manifestação da graça na vida de Noé nos leva direto para a nossa segunda sessão. Noé, a Arca da Salvação. Já que a gente estabeleceu que a salvação de Noé começou com o ato da graça de Deus, agora vamos analisar mais a fundo o caráter desse homem e a missão gigantesca que Deus deu a ele. Como é que essa graça se tornou algo prático na vida e nas ações de Noé, dando a ele a capacidade de viver na contramão de uma sociedade totalmente corrompida? O versículo 9 do capítulo 6 nos dá um resumo poderoso do caráter de Noé, que era o fruto visível da graça invisível de Deus. Primeiro, ele é chamado de justo, em hebraico, tzadik. Isso é mais do que ser só uma pessoa boa. Significa que a vida dele estava alinhada com o padrão de Deus. Ele vivia de acordo com a vontade do Criador. Em segundo lugar, ele era íntegro, tamim. Essa palavra traz a ideia de ser completo, inteiro, sem defeito. Não que ele fosse perfeito e sem pecado, claro, mas aponta para uma sinceridade de coração, uma integridade de caráter que o diferenciava totalmente das pessoas da sua época. E por fim, o texto diz que Noé andava com Deus. Essa é a mesma descrição incrível usada para Enoque, e não fala de um ato isolado, mas de um estilo de vida de comunhão próxima, diária e obediente com Deus. Noé não só acreditava em Deus, ele caminhava com Deus no meio de um mundo hostil. Essas três características juntas mostram uma fé forte e ativa, que era um produto da graça de Deus na vida dele. A missão que Noé recebeu foi construir a arca, e o que mais impressiona são os detalhes. Deus não disse apenas constrói um barco grande, ele deu especificações de engenharia muito precisas. A madeira de cipreste, por exemplo, era conhecida por ser super durável e resistente à água e ao apodrecimento. O revestimento de betume por dentro e por fora era um impermeabilizante natural perfeito. E as dimensões? Cerca de 130 metros de comprimento por 22 de largura e 13 de altura. Isso dá uma proporção de 6:1. Engenheiros navais que estudaram isso concluíram que essas são as proporções ideais para um navio ter máxima estabilidade em águas turbulentas, não velocidade. A arca não foi feita para navegar, mas para boiar e sobreviver. A precisão desses detalhes mostra que o plano de salvação não foi uma ideia de Noé, foi um projeto de Deus, do começo ao fim. Cada detalhe, do material à estrutura de 3 andares com compartimentos, revela o cuidado, a sabedoria e a providência de Deus ao planejar a preservação da vida. A missão de Noé, então, era gigante e tinha várias partes. Primeiro, a construção em si, um ato de fé e obediência que, segundo os estudiosos, levou décadas e com certeza fez com que ele fosse ridicularizado por todo mundo. Segundo, reunir sua família, 8 pessoas no total, que seriam o começo da nova humanidade. Terceiro, a tarefa logisticamente absurda de coletar os animais. E aqui tem um detalhe importante: 7 pares dos animais puros, que seriam usados depois para sacrifício e alimento, e 1 par dos impuros. Isso mostra que as leis cerimoniais já existiam de alguma forma antes de Moisés. E quarto, estocar comida suficiente para sustentar todo mundo por mais de um ano. O ponto principal, que resume tudo isso, está no finalzinho do capítulo 6, versículo 22. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. A obediência dele foi completa, exata, sem questionar. A fé de Noé não era passiva, era uma fé que agia, que trabalhava e obedecia, mesmo quando a ordem de Deus parecia uma loucura para o mundo ao redor. Em resumo, o que vimos aqui foi que o caráter justo de Noé era a manifestação da graça de Deus, e sua missão de construir a arca seguindo o projeto divino com obediência total se tornou o veículo da salvação no mundo que estava prestes a ser julgado.
Com a arca pronta e todo mundo a bordo, a gente chega ao ponto alto da história, nossa terceira sessão, o dilúvio, juízo e redenção. O tempo da graça, o tempo em que Noé pregou a justiça, acabou. Agora a decisão de Deus sobre o juízo vai ser executada. É aqui que a gente vê a soberania absoluta de Deus sobre as forças da criação de uma forma avassaladora. Vamos ver como o dilúvio funciona como um ato de descriação, revertendo simbolicamente o processo de Gênesis 1 para limpar a terra da mancha do pecado. O texto de Gênesis nos dá uma cronologia surpreendentemente precisa, o que dá à história um ar de registro histórico e não de um mito qualquer. Depois de uma espera de 7 dias dentro da arca, talvez uma última chance de Deus para o mundo se arrepender, o dilúvio começa. E o texto descreve que a água veio de 2 lugares. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Isso sugere um evento cósmico, não só uma chuva forte. Águas debaixo da terra e dos oceanos jorrando. É uma reversão da criação, quando Deus, no 2º dia, separou as águas de cima das águas de baixo. Agora, no juízo, elas se juntam de novo. A chuva dura 40 dias e 40 noites, um número que na Bíblia está sempre ligado à aprovação e juízo. Mas as águas continuam subindo e cobrindo a terra por 150 dias. A arca só vai parar nas montanhas de Ararat no 7º mês e todo o processo, do começo até a terra ficar seca de novo, dura um pouco mais de um ano. A dimensão e a duração desse evento são um testemunho da seriedade do juízo de Deus. Tem um detalhe em Gênesis 7, versículo 16, que parece pequeno, mas que tem uma profundidade teológica gigante. Depois que todo mundo entrou na arca, o texto diz: "E o Senhor fechou a porta da arca." Presta atenção, não foi Noé que fechou a porta por dentro, foi o próprio Deus que selou a porta pelo lado de fora. Esse ato divino tem um significado duplo e muito poderoso. Para quem estava dentro, era um selo de segurança divina. A salvação deles não dependia da força deles para segurar a porta contra a fúria das águas. Eles estavam seguros, guardados pela mão do próprio Deus. Já para quem estava fora, esse ato significava que o juízo era definitivo e a oportunidade tinha acabado. A porta da graça, que ficou aberta por décadas enquanto a arca era construída e Noé pregava a justiça, agora estava fechada por Deus, sem chance de voltar atrás. É uma imagem muito forte, tanto da segurança da salvação para os que estão em Cristo, que é a nossa arca, quanto da certeza do juízo para quem o rejeita. O texto não deixa nenhuma dúvida sobre o tamanho e o alcance do juízo. O versículo 23 é bem direto. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A linguagem é universal, total, descrevendo a eliminação de toda a vida terrestre que não estava protegida na arca. E é aqui que está o grande e belo paradoxo do dilúvio. As mesmas águas que trouxeram morte e destruição para o mundo ímpio foram um instrumento de salvação para Noé e sua família. As águas do juízo levantaram a arca, mantendo-a segura acima de toda a destruição. Isso ilustra de uma forma brilhante um princípio teológico que a gente vê em toda a Bíblia. O mesmo ato de Deus pode ser juízo para uns e salvação para outros. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. Foi juízo sobre o pecado do mundo e, ao mesmo tempo, o único meio de salvação para quem crê. O dilúvio, então, serve como um tipo, uma prefiguração dessa realidade do Evangelho. Resumindo essa sessão, vimos o dilúvio como a execução do juízo de Deus, um ato soberano de descriação que mostrou a totalidade da destruição do pecado e, ao mesmo tempo, a segurança da salvação que Deus preparou para o seu povo. Depois do clímax aterrorizante do juízo, o tom da história muda completamente. Entramos agora na nossa 4ª sessão, a Aliança Noaica, um novo começo. As águas do dilúvio começam a baixar, e o foco da história sai da destruição e vai para a restauração. Sai da ira e vai para a misericórdia. Esse novo começo para a humanidade e para a criação não vai ser baseado na frágil justiça humana, mas na promessa da aliança e na fidelidade inabalável do próprio Deus. O ponto de virada nesta nova fase da história está em Gênesis 8, versículo 1. Então, Deus se lembrou de Noé. É muito importante a gente entender o peso do verbo lembrar no hebraico. A palavra zakar significa muito mais do que só uma lembrança mental, como se Deus pudesse ter esquecido de Noé. Quando a Bíblia diz que Deus se lembra, significa que ele está prestes a agir de acordo com o seu caráter, com as suas promessas, com a sua aliança. É um verbo de ação.
Deus se lembra de Noé e começa a agir para reverter o dilúvio. Ele manda um vento sobre a terra, o que nos faz lembrar do Espírito de Deus pairando sobre as águas lá em Gênesis 1, as fontes do abismo e as comportas do céu se fecham e as águas começam a baixar. A paciência de Noé é testada por meses. Ele envia um corvo, depois uma pomba 3 vezes. A volta da pomba com uma folhinha nova de oliveira no bico é um dos símbolos mais bonitos de esperança, paz e vida nova em toda a Bíblia. Era o sinal de que o juízo tinha acabado e a terra estava pronta para ser habitada de novo. Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao pisar na terra seca e limpa? Ele não construiu uma casa, não foi plantar, não foi buscar o próprio conforto. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar. O primeiro impulso dele foi de adoração, de gratidão, de reconhecer a soberania de Deus. Ele pegou os animais puros que tinha preservado na arca e os ofereceu em holocausto, um sacrifício de expiação e de total entrega a Deus. A resposta de Deus a esse ato de adoração é muito reveladora. O texto diz que o Senhor aspirou o aroma agradável e no seu coração fez uma promessa. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. É muito importante notar que a adoração de Noé, baseada no sacrifício, vem antes da declaração da promessa da aliança de Deus. E isso estabelece um padrão. O relacionamento entre Deus e a humanidade redimida é construído sobre o sacrifício e a adoração. Essa promessa de Deus é então formalizada no que a gente conhece como aliança noaica. A palavra hebraica para aliança é berit, que é um pacto, um tratado solene. É fundamental entender que, na teologia da Bíblia, as alianças de redenção são sempre iniciadas por Deus. É Ele quem estabelece as regras. Essa aliança com Noé tem características únicas. Primeiro, ela é universal. Deus não a faz só com Noé e sua família, mas com todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, e com todos os seres vivos. É uma aliança com a criação. Segundo, ela é incondicional. Ela não depende da obediência humana para se manter. Deus promete preservar a ordem da natureza, a estabilidade do mundo, semeador e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, mesmo sabendo que o desígnio do coração do ser humano é mau desde a sua mocidade. E como toda aliança na Bíblia, ela tem um sinal visível, o arco-íris. O arco, que era um símbolo de guerra, é colocado por Deus nas nuvens, não apontado para a terra, mas para o céu, como um lembrete divino de sua própria promessa de paz e misericórdia. Resumindo, esta sessão nos mostrou o começo de um novo mundo baseado na ação fiel de Deus, na adoração com o sacrifício do homem e, principalmente, numa aliança universal e incondicional de preservação, selada com o sinal da promessa de Deus. A aliança de Deus cria a base de estabilidade para a vida continuar na Terra. Agora, na nossa quinta sessão, vamos explorar a nova ordem pós-diluviana. Deus não só salva a humanidade do juízo, ele também dá uma estrutura, uma espécie de constituição para a vida neste mundo recriado. Ele estabelece mandatos, responsabilidades e princípios que são adaptados para uma realidade que ainda é marcada pela presença do pecado. Aqui, a gente vê uma comparação muito interessante entre a ordem original da criação, lá em Gênesis 1 e 2, e a ordem estabelecida depois do dilúvio. O mandato cultural principal, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, é reafirmado com toda a força. O propósito de Deus para que a humanidade crescesse e cuidasse da criação continua de pé. No entanto, a gente nota algumas adaptações importantes que refletem a nova realidade de um mundo caído. A dieta humana, por exemplo, é ampliada. Originalmente vegetarianos, os seres humanos agora podem comer carne, mas essa permissão vem com uma restrição muito séria. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. O sangue na Bíblia representa a vida, e essa proibição ensina um respeito sagrado pela vida, que pertence somente a Deus. A relação com os animais também muda bastante. O domínio harmonioso da criação original é substituído por uma relação de medo e pavor que os animais passaram a ter dos seres humanos. Isso reflete a quebra da harmonia original que o pecado causou. Esse versículo talvez contenha o princípio mais importante dessa nova ordem mundial. Deus institui a justiça retributiva para o assassinato. E a razão para isso é de uma profundidade teológica imensa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. A vida humana é declarada sagrada não por causa de alguma qualidade da própria pessoa, mas porque cada ser humano, homem e mulher, carrega a imagem do seu Criador, a imago Dei. Então, tirar uma vida humana inocente é um ataque direto à honra do próprio Deus.
Ao instituir a pena capital e delegar à comunidade humana a responsabilidade de executar a justiça em seu nome, Deus está estabelecendo a base para governo civil. O propósito principal de um governo, do ponto de vista bíblico, é proteger a vida que reflete a imagem de Deus e frear o mal para que a sociedade possa florescer de forma ordenada. Esse princípio é a base de toda a ética social da Bíblia. Recapitulando essa sessão, vimos que Deus reafirma seu propósito original para a humanidade, mas o adapta à realidade pós-queda e estabelece a santidade da vida humana, criada à sua imagem, como pilar fundamental para a justiça e a ordem social no novo mundo. Isso nos leva à nossa sessão final, que trata de uma realidade bem séria e às vezes até desconfortável. Mesmo no mundo purificado pelo juízo, com um novo começo garantido por uma aliança divina, o problema fundamental do pecado no coração humano continua lá. Esta sessão vai abordar a queda do próprio Noé, as consequências disso para sua família e a forma soberana como Deus usa até mesmo as falhas humanas para cumprir seu plano de espalhar a humanidade pela terra. A história da embriaguez de Noé é triste e serve como um lembrete poderoso de que a justiça que ele tinha era um presente da graça, não uma conquista pessoal. O herói do dilúvio, o homem que andava com Deus, cai em pecado. Mas o foco da história muda logo para a reação de seus filhos. Cã vê a nudez do pai e, em vez de proteger a honra da família, ele sai e conta para os irmãos, expondo a vergonha de Noé. Na cultura daquela época, isso era um ato de profundo desrespeito, uma afronta à autoridade do pai. Em total contraste, Sem e Jafé demonstram honra e respeito. Eles pegam uma capa, andam de costas para não verem a vergonha do pai e o cobrem. Quando acorda e fica sabendo o que aconteceu, Noé faz uma série de profecias. É importante notar que ele não amaldiçoa Cã diretamente, mas seu filho Canaã. Essa profecia vai ter implicações históricas e teológicas gigantes para o povo de Israel, que mais tarde seria chamado por Deus para conquistar e julgar a terra dos cananeus, cuja cultura se tornaria extremamente depravada. Sem, por outro lado, recebe a benção principal, sendo identificado como aquele de quem viria o Senhor, o Deus de Sem, se tornando assim o portador da linhagem da aliança da redenção. O capítulo 10, que a gente chama de Tabela das Nações, pode parecer só uma lista longa e chata de nomes, mas na verdade é um documento teológico muito importante. Ele mostra como os descendentes dos 3 filhos de Noé cumpriram a ordem divina de encher a terra. Ele traça, de forma geral, a origem dos principais povos do mundo antigo. Jafé se expande para o norte e oeste, dando origem aos povos da Europa e da Ásia Menor. Cã se espalha para o sul, na África, e também ocupa a terra de Canaã. E Sem dá origem aos povos semitas, no Oriente Médio. O propósito teológico desse capítulo é duplo. Primeiro, mostrar a soberania de Deus na dispersão e organização da humanidade, mostrando que toda a história está sob o controle dele. Segundo, e mais importante para o resto da Bíblia, é afunilar o foco da história da redenção. De toda a humanidade espalhada, a história da salvação agora vai se concentrar numa linhagem específica, a de Sem, de onde, no capítulo seguinte, Deus vai chamar Abrão, começando a história de Israel e, finalmente, chegando ao Messias. Recapitulando esta última parte, vimos a triste persistência do pecado no coração humano, mesmo depois do dilúvio, e como Deus, em sua soberania, dirige a história das nações para cumprir seu propósito através da linhagem abençoada de Sem. Chegando ao fim da nossa análise de hoje, o que a gente pode levar de Gênesis 6 a 10? Recapitulando os pontos principais, vimos que essa história revela, sem sombra de dúvida, a terrível realidade do pecado humano e a santidade de um Deus que, por natureza, precisa julgar esse pecado. Mas, de forma ainda mais forte, ela revela a profundidade da graça de Deus, que sempre age para preservar um remanescente, e a sua fidelidade inabalável à sua aliança, que a gente vê de forma magnífica na aliança com Noé. Para um estudo futuro, uma sugestão é comparar a aliança noaica com as outras grandes alianças da Bíblia, com Abraão, Moisés, Davi e a nova aliança em Cristo, para ver como o plano de redenção de Deus vai se desenvolvendo. Sugiro também estudar como Jesus, em Mateus 24, e o apóstolo Pedro, em suas cartas, usam o dilúvio como um tipo, uma prefiguração do batismo e do juízo final. E para reflexão, deixo algumas perguntas. Qual o significado prático do arco-íris e da promessa de Deus de preservação para nós hoje, no mundo que muitas vezes parece um caos? E, mais importante, como a história do dilúvio nos ajuda a entender ao mesmo tempo a gravidade do nosso próprio pecado e a imensidão da graça de Deus, oferecida plenamente em Jesus Cristo, a nossa verdadeira e definitiva arca da salvação. Muito obrigado pela atenção